Urgente Nurmchansam Pema Gesadam Polayanse Shagin Udrupinye Pema Juneshe Sundrai Kurdu Kandram Ante Koranjiji Sodadrupki Chinji Lapjir Sexu So Guru Pema Siji Hum Orjenji Nomichansan Pema Gesadam Polayanse Shagin Udrupinye Pema Juneshe Sundrai Kurdu Kandram Ampe Koranjiji Sodadrupki Chinji Lapjir Sexu So Guru Pema Siji Hum Orjenji Sampema Gesar Rampolayanse Shagin Udrupinye Pema Juneshe Sundrai Kurdu Kandram Ampe Koranjiji Sodadrupki Chinji Lapjir Sexu So Guru Pema Siji Hum Sanje Chodan Sochi Janchu Vardu Dani Chabsochi Dagi Jinso Jipe Durla Penjir Sanje Drupaso Sanje Chodan Sochi Chonang Lan Janchu Bardu Dani Chabsochi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drula Penjir Sanje Drupaso Sanje Sochi Chonang Lan Janchu Bardo Dani Chabsochi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drula Penjir Sanje Drupa So Om Ha Om Benza Guru Pema Siji Hum Om Ha Om Benza Guru Pema Siji Hum Om Ha Om Benza Guru Pema Siji Hum Zara Guru Pema Siji Hum Om Ha Om Benza 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 Guru Pema Siji Hum
Om Ha Om Benzara Guru Pema Siddhi Om. 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 Ahom Benzara Guru Pema Siddhi Om. Om Ha Om 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 Benzara Guru Pema Siddhi Om. Guru Pema Siddhi Om. Om Ha Om Benzara 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 Guru Pema Siddhi Om. Guru Pema Siddhi Om. Om Ha Om Benzara 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 Guru Pema Siddhi Om. Om Benzara Guru Pema Siddhi Om. Om Ha 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 Om Benzara Guru Pema Siddhi Om. Om Benzara Guru Pema Siddhi Om. Om Ha 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 Om Benzara Guru Pema Siddhi Om. Gate para Sangha Tembo Jisohanga Gate para Gate para Sangha Tembo Jisohanga Te
te ga te para ga te para sangha te bunji so ga te ga te para ga te para sangha te bunji no ga te ga te para ga te para sangha te bunji so ga te ga te para sangha te bunji so ga te ga te para ga te para sangha te bunji so ga te ga te para ga te para sangha te bunji so ga te para ga te para sangha te bunji so ga te ga te para ga te para sangha te bunji so ga te ga te para sangha te bunji so ga te ga te para ga te para sangha te bunji so ga ga te para ga te para sangha te bunji so ga te ga te para ga te para sangha te bunji so boa noite. Então, a gente vai aproveitar o tempo hoje para começar conversando um pouco, assim, né? Não tem essa oportunidade de encontrar sangue, né? Fiquei super feliz de ver o progresso constante, né? De ver as coisas melhorando e expandindo, super bonito, assim. Então eu vou deixar um espaço aberto para conversar, né? Por favor.
Nessa região as crianças todas são assim, Bruno? Alô. Boa noite, Lama. Boa noite. Obrigado por voltar. Obrigado. Lama, eu queria fazer uma pergunta, mas antes contextualizar rapidinho. Eu vinha praticando com as instruções do senhor, do Lama Alan Wallace também, mas no último retiro dele, ele fez um comentário que me fez repensar o que eu estava fazendo. Eu que estava fazendo sessões de meditação, praticamente assim, eu passava a olhar para dentro da mente, para parar de reificar qualquer coisa lá fora, aí fazia aquela busca do observador, enfim, até o ponto de não estar, de relaxar pelo menos aquela sensação de estar tentando meditar, e tentava permanecer só atento, sem me fixar ao movimento da mente, sem tentar parar ele também. E parecia que, por algum tempo, conseguia. Então, cheguei à conclusão, bom, eu acho que é isso mesmo, agora é tentar prolongar esses períodos em que eu reconheço, sem deixar me fixar pelo movimento, e prolongando esses períodos para começar a conseguir trazer isso para a vida cotidiana, e daqui para frente é fazer isso. Mas daí eu não lembro exatamente em que contexto ele falou isso, mas ele comentou que se o praticante estiver fazendo isso, que eu não lembro exatamente o que é, ele está só reconhecendo a natureza vazia e luminosa da mente comum. Aí eu falei, bom, e agora o que eu faço com essa informação? Se a mente comum também é vazia e luminosa, como a natureza vazia, da verdadeira natureza da mente, eu já não tenho certeza se consigo identificar se eu estou achando que estou reconhecendo a natureza vazia e luminosa da mente comum ou não. Como na prática a gente poderia fazer. Eu sei que não dá para descrever a ausência da mente comum com palavras, mas pelo menos como saber que quando a mente parece estar vazia e luminosa, mas ainda pode ser a mente comum. Como é que eu posso identificar pelo menos a mente comum para desfazer isso? Eu acho essa pergunta super complexa, né? Assim, só para aquecer, assim, né? Mas eu vou responder essa pergunta assim, né? Eu espero que possa ser útil, né? Eu acho que é uma pergunta relevante, importante, assim, né? Mas eu diria que é complexa, porque, enfim, a pessoa, para chegar a essa pergunta, ela tem que ter andado um trecho, assim, né? Senão ela não chega nessa pergunta. Isso é uma coisa interessante, assim. Mas eu vou responder, não vou responder na linguagem como vem os ensinamentos de Alan Wallace ou os ensinamentos do John Limpa, né? Por quê? Porque eu acho difícil responder nesse contexto do Alan Wallace e do John Limpa, por uma questão da linguagem, entende? Então, por exemplo, aqui a gente introduz a noção da bolha, da mandala. Então, a resposta muito curta é assim: se nós estamos na bolha e repousamos nessa condição vazia, então essa é a condição vazia e luminosa do samsara, da mente fundamental e não da mente primordial. Mas se nós estamos dentro da mandala primordial, quando nós acessamos o mesmo vazio, a mesma condição vazia e luminosa, nós estamos na condição da sabedoria primordial. Nós estamos experimentando o aspecto vazio e luminoso da natureza primordial dentro do contexto da sabedoria primordial, assim, né? Fora do samsara. Eu não sei se isso é o suficiente para explicar assim. Eu acho que sim, talvez eu ainda tenha um pouco de dúvidas sobre a capacidade de... Se a bolha está tão vazia e luminosa assim, como saber se ela ainda é uma bolha ou se, na mandala. Então, eu vou complementar. Então é assim, por exemplo, a bolha ela é vazia e luminosa. Então, nós estamos sempre, na verdade, nós estamos sempre no espaço básico. Nós não temos o lugar
da mente fundamental em verdade. Porque a mente fundamental é uma expressão de Dharmata. Então não tem nada na mente fundamental que não seja uma expressão vazia, luminosa de Dharmata. Ou seja, é Dharmakaya em todas as direções. Então, qual sentido tem eu dizer que nós estamos repousando no aspecto vazio luminoso do samsara? Então, não tem esse sentido último de dizer isso. Isso é um sentido que traz uma outra informação, porque o aspecto vazio luminoso do samsara é o mesmo aspecto vazio luminoso da mente primordial. A diferença é que quando a pessoa sai desse estado e se move, ela está no samsara. Ou seja, tudo que ela tem em volta, que ela paralisou, eram aspectos do samsara, que ela não está agora se movendo, mas aqueles aspectos estão ali aguardando. Por quê? Porque a pessoa não transformou, ela não conseguiu reconhecer cada item do samsara como um aspecto dharmata, como uma manifestação de dharmata. Se ela consegue olhar cada aspecto do samsara como dharmata, ela não precisa nem meditar. Então é a condição de não meditação que vem depois sendo descrita, né? Ou seja, ela desenvolve visão, mas não é necessário que a pessoa que ela repouse ou se fixe na natureza vazia e luminosa, porque esse é um estado particular da mente. Isso é uma condição que não é a condição da visão, como visão, meditação, ação, né? Isso corresponde à meditação, mas não à meditação da visão. Isso é uma meditação introdutória à meditação da visão ainda. Porque eu estou artificialmente contendo o fluxo da mente para poder ter uma intuição sobre esse aspecto livre, para depois, com essa intuição, eu acessar as aparências e poder atravessá-las, que seria uma espécie, seria uma prática como do Prajnaparamita, atravessar aquilo. Uma vez que a gente atravessa, a gente termina reconhecendo todas as aparências como expressão direta de Dharmata ou expressão direta Dharmakaya. Se a gente for um traço adiante, a gente vai ver o aspecto não dual que sempre foi a natureza da manifestação, né? Então esse é o aspecto que vai surgir depois mesmo da compreensão de Dharmata como a expressão de tudo, né? Então essa é a diferença. A gente precisaria, por exemplo, fazer uma prática extensa de contemplação de todas as aparências em todos os níveis, internas e externas, até o ponto de que nenhuma aparência, ao surgir, ela dê a sensação de existência separada. Até que a gente reconheça aquilo como um surgimento coemergente, luminoso. A gente vai trabalhando assim todos os itens. Quando os ensinamentos são oferecidos, eles são oferecidos em alguns poucos exemplos, para a gente capturar aquela visão e depois poder aplicar em muitos outros. Se a gente não fizer aquilo, a gente não vai ter a realização natural disso. Então é nesse sentido que eu acredito que está o comentário do Lama Alan Wallace, quando ele diz que aquilo é o vazio luminoso do samsara. E para eu sair dessa experiência e cair na bolha, seria uma questão mais de distração ou uma questão cognitiva? Porque eu pensava que, enquanto eu estava observando o movimento sem me fixar, eu estava fora da bolha, porque eu não me fixava, não me identificava com o pensamento ou sensação, emoção que surgisse. Mas, dali a um tempo, aparecia um pensamento que me distraía. E daí eu perdi aquele reconhecimento, por causa da distração. E daí aí eu pensava, bom, quando eu me distraio, não é mais vazio e luminoso. Eu perdi aquele reconhecimento. Então, que é a experiência, mesmo quando eu perco o reconhecimento, ela é vazia e luminosa, conceitualmente eu sei, mas na experiência, ela deixa de ser, porque eu perdi completamente aquele reconhecimento da natureza vazia dela. Eu estou identificado, eu virei aquela experiência e perdi aquele afastamento. Uhum. E quando ele comentou isso, eu falei, puxa, mas se eu estou percebendo ainda vazio e luminoso, pode ser mente comum ainda, se eu não estou fixado? A minha dúvida, então, era se era uma questão cognitiva ou mais de distração, de ausência de reconhecimento. Ela não é uma questão cognitiva.
ela também não é simplesmente a perda da atenção. Isso é uma coisa... Esse é um ponto bonito, assim, delicado também, né? Mas o que acontece é assim, por exemplo, se nós conseguirmos manter a atenção e não nos distrairmos, não seguirmos para lugar nenhum, isso é um problema também. Eu vou explicar qual é a razão. Isso é um problema porque aí eu fico fixado em alguma coisa, eu fico essencialmente inútil. É como se eu pretendesse que só existe um tipo de ação lúcida na mente, que é ficar parado no vazio luminoso. E não é isso. Isso é uma prática que eu utilizo para desenvolver um tipo de habilidade para poder ultrapassar as aparências. Eu preciso disso por base para poder, comparando com isso, ver quando é que eu construo coisas e começo a produzir. Eu termino vendo as aparências como uma produção que vem a partir de uma base vazia e luminosa, né? Eu preciso dessa base vazia e luminosa para poder reconhecer isso. Mas eu não vou ficar fixado nela, né? É assim. Se eu ficar fixado nela, eu estou incorrendo num defeito de prática. Esse defeito de prática, ele é um defeito que surge, de modo geral, quando nós começamos. Ele, já desde o início, né? Depois ele vai surgir mais adiante, né? Nesse aspecto complexo, ele também surge aí, né? Por quê? Porque quando a gente começa o caminho, a gente começa seguindo dentro da sabedoria comum do samsara, porque a gente não tem outro lugar para pegar, a gente começa do lugar onde nós estamos. Então, na sabedoria comum do samsara, a gente está sempre escolhendo, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui está certo, está errado. Então, parece que o caminho todo se delineia como eu me fixar naquilo que está certo e não me distrair e entrar no que está errado. Tipo, como que eu vou emagrecer? Não comer demais, não repetir o prato. Então, repetiu, comeu açúcar, comeu... estragou. Aqui eu me atrapalhei, então eu não devia ter feito isso, então eu devia me fixar naquilo e assim eu obtenho o resultado, né? Então nós temos essa sabedoria do samsara, é a sabedoria que tem nos mantido vivos, né? Ela está certa, é uma boa sabedoria. E é o processo pelo qual a gente também vai dizer, bom, hoje eu não vou fazer tais coisas, hoje eu vou meditar, hoje eu não vou isso, eu vou meditar. Então a gente vai escolhendo, né? Então a gente tem uma tendência que é assim, se eu conseguir escolher certo até o fim, localizar e me fixar, aquilo eu vou resolver. Mas não é. Não é. Então isso é criticado dentro da linguagem budista, é criticado, e naturalmente essas posições, elas, no budismo, elas terminam sendo apontadas como posições de outras religiões, nunca do budismo, claro, assim, né, no caso. Então eles apontam, não, o hinduísmo é assim. Eles se fixam num estado e ficam lá parados e eles pensam que aquilo, então eles chegaram no lugar. Mas não é, porque não é assim. Então, aqui é só um comentário sobre essa parte da fixação. Então, com isso, eu aspiro que a gente não fique preso na noção de me distrair, esse foi o problema. Agora, o ponto da lucidez, que é o ponto que nós buscamos, né, ele pode ser furado aqui e ali, sem eu alterar a minha visão ampla, entende? Então, por exemplo, os ensinamentos podem vir, eles apontam o vazio, e eu posso generalizar o vazio em todas as direções, mas aquilo não mudou de fato dentro. Como é que eu sei que não mudou? Esse é o ponto, né? Como é que eu sei? Então, a distração, aquilo que a gente considera distração, se contemplar a mente operando, tu vê que é a originação dependente. Ou seja, alguma coisa foi pega e aquilo, a gente agrega outras coisas e transforma aquilo e produz um outro elemento, depois toma aquilo por base e produz um outro elemento. Isso é o pensar, é o esvoaçar da mente, né? Então a gente precisaria entender, não tem um erro nisso, não é um problema, mas a operação da minha mente, quando tem um movimento, quando tem uma operação da mente, se eu for olhar dentro, eu estou encontrando, eu estou passeando por dentro de coisas vazias e luminosas que tomam por base outras coisas vazias e luminosas. Esse é o ponto, né?
Então, na medida em que nós vamos contemplando em todas as direções desse modo, e vamos contemplando internamente esse esvoaçar da mente, nós terminamos nos livrando da sensação de que existe alguma coisa que seja errada, ou que a gente tenha que evitar. A gente termina vendo todas as coisas como manifestação desse aspecto luminoso e vazio, na forma, na ausência de forma. Nós olhamos isso, né? Se a gente olhar calmamente para as direções, em vez de olhar para as coisas e vê-las simplesmente no impulso, e como realizar um impulso, como fazer aquilo acontecer, essa visão estratégica de como dar sequência às coisas, se a gente tiver essa visão, mas ao mesmo tempo reconhecer o aspecto luminoso, extraordinário da mente construindo realidades e tudo, isso é visão. É nessa direção que nós estamos indo, né? Assim. Então, nós não vamos suprimir o olhar, nós vamos iluminar o olhar comum. Por quê? Porque não há olhar comum. Nós vamos reconhecer que o olhar comum é um olhar extraordinário, que a mente comum é uma mente extraordinária. Ela não é uma mente comum. Tudo que a gente produz é a manifestação da originação dependente, que é luminosa, vazia, ela é extraordinária. E junto com isso nós vamos reconhecer, por exemplo, seguindo o roteiro de Dudjom Rinpoche, ele diz, agora você olha, volta e olha para a própria mente, né? Aí quando você olhar a mente, você não vai encontrar nada ali dentro, vai encontrar com dois olhos olhando para você também, assim, tudo parado, assim. Eu olhando para mim, assim. O que tem aí dentro? Alô? Aí não tem nada, tem uma prontidão. Aí nós observamos que a mente vê a mente vazia. Mas o ponto não é que ela vê a mente vazia, que a mente vê a mente, porque a mente é sempre testemunha da mente. Então, isso é a base da noção de sabedoria primordial. Aí nós começamos a perceber que a mente pode ver qualquer movimento que a mente faça. Isso é a sabedoria primordial. Por isso que ela desenrola a complicação. Ela tem a capacidade de desenrolar a complicação, né? Então, por exemplo, enquanto eu estou falando, eu passei pela complicação e contemplo e explico a contemplação da complicação. Então, se vocês vão ver, o Dharma é sempre a explicação e a dissolução da confusão pela clarificação daquilo que é visível, todo mundo pode ver. Em verdade, vocês imaginem a mente búdica, assim, livre, luminosa. Aí vejam essa inteligência búdica surgindo por dentro de um corpo de homem, assim. Aí vejam essa inteligência búdica surgindo por dentro de um corpo de homem, dentro de uma bolha de realidade. Aí surgiu um ser. Aí adicione ao redor um conjunto de outras bolhas de realidade com seres aparentes ali dentro. Aí já tem algo intenso se movendo, tem que se mover de acordo com alguma coisa. Mas é a própria inteligência búdica olhando. Enquanto essa inteligência búdica se move, ela é capaz de ver isso. Ela é capaz de ver todos os movimentos dela. Aí tira aquela inteligência búdica dali e coloca no corpo de uma mulher. Aí, da mesma forma que a inteligência búdica olhando por dentro do corpo de homem, ela vê o olhar dos outros seres e vê como que ela tem que agir. Quando ela está se movimentando por dentro do corpo de uma mulher, ela também vê isso. E as bolhas são diferentes. E ela tem um outro tipo de reação. Aí põe no corpo de uma criança, no corpo de um velho. E as múltiplas reações da própria natureza búdica vão se manifestar. Essa é a multiplicidade dos seres. Aí cada um de nós surge inseparável da sua própria bolha, com a sensação de que é um ser único, extraordinário. Mas nós somos, na verdade, a natureza búdica operando desde um lugar. O Buda, ele não é uma mente especial, ele é uma mente operando a partir de um lugar. Esse lugar é Vajrasana, o lugar onde todos os Budas atingem a iluminação. Só tem um lugar. Esse lugar é a mandala de Kuntuzampo. Então a gente podia dizer que a condição da iluminação, a condição búdica, é um conteúdo, mas não é. A condição búdica é um lugar, onde a mente búdica se manifesta. Quando a mente búdica se manifesta nos lugares onde nós sentimos existindo,
ela manifesta a inteligência correspondente ao que nós fazemos, né? É assim. Imagino que ninguém entendeu nada, mas em todo caso fiz o melhor que eu pude. Mas eu agradeço as perguntas. Eu acho importante introduzir a noção de bolha, mandala e originação dependente, porque clareia. Quando a gente fala sobre a mente se distraiu, é a originação dependente. Ela não é que ela se distraiu, ela está produzindo o aspecto luminoso, está se manifestando, está construindo as realidades, né? E é importante a gente entender o que é isso, né? É sempre a mesma coisa. Pode ser que o conteúdo seja um pouco diferente, porque a gente está partindo de lugares diferentes, mas é sempre assim, a gente pega uma coisa e cria outra, cria outra. Vai indo assim, né? Eu vejo que a originação dependente é uma chave super importante, né? Eu não vou dizer, bom, eu acho isso importante. Na verdade, Nagarjuna disse que isso era super importante, né? Aí o próprio Buda disse, se você quiser entender a mente do Buda, entenda a originação dependente. Ele disse isso. Eu não sei como que eu posso tornar isso mais enfático, mais importante, assim, né? Mas, de fato, né, eu vejo, por exemplo, para nós é difícil, a gente separa a mente do Buda e a mente comum, a gente separa. Nós estamos buscando a mente do Buda, capaz da mente comum. Se a gente entender como é que opera a originação dependente, nós temos alguma coisa que está no meio e nos permite ver a inseparatividade total de uma por outra. Mas não é uma inseparatividade enunciada. A pessoa vê como a distração, como a mente comum é a manifestação da originação dependente, é óbvio que a mente comum é a mente do Buda. É uma coisa assim, né? Se a pessoa consegue contemplar, começa a contemplar mais e mais a originação dependente, ela se dá conta, bom, realmente, né, não tem como eu falar que a mente comum é qualquer outra coisa que não a própria mente búdica, né? Eu acho que é uma chave disso. Mas nós raciocinamos constantemente a partir do samsara. Ou seja, nós raciocinamos que todos nós diferentes, cada um fazendo alguma coisa, nós num lugar ou no outro lugar. Isso é o samsara. Aí, nessa situação, a gente vai até um lugar e ali nós acessamos ensinamentos, ouvimos, fazemos tal prática. É uma descrição a partir de alguém, né? De uma identidade. Essa descrição a partir de alguém é sempre do samsara. Então, mesmo que seja vazio luminoso, é um vazio luminoso do samsara, né? Esse é o ponto, né? De outro modo, é como se o Alan Wallace... Vocês estavam de castigo aí fora? É como se o Alan Wallace estivesse dizendo, você não tem a sabedoria ainda. Ainda assim você pode ver o vazio luminoso. Mas aquele é um vazio luminoso as outras etapas ainda não foram feitas, elas vão ser feitas na sequência. Lama. Aqui, boa noite. O tema da minha pergunta é sobre purificação do karma. Quando a gente observa que tem, vamos dizer assim, um desafio no caminho, a gente pode se fixar em querer resolver aquilo, né? Quando a gente vê que tem um movimento que se movimenta independente da nossa vontade interna, a gente pode querer lutar muito tempo para tentar resolver aquilo, né? E a gente vai se frustrar muitas vezes. Então, a minha pergunta é, dentro do caminho, né, quando a gente olha o quadro de 240 itens e observa que a gente tem muitas, vamos dizer assim, energias para fazer aquilo, o que eu deveria olhar dentro daquele pensamento, né? O que está faltando, né? Que você sempre traz esse pensamento do que está faltando. Seria uma falta da visão prágina? Quando eu estou buscando, vamos dizer assim, algo que eu sei que eu estou fazendo, que é uma ação desvirtuosa, mas eu ainda assim tenho uma energia para fazer. O que está faltando? No sentido, assim, eu sei que talvez seja uma pergunta assim meio abrangente, mas no sentido assim, como caminhante, né, que está buscando, o que eu deveria ver que talvez eu não esteja vendo? Eu acho que essa é uma pergunta relevante também.
Todo mundo, pelo jeito, está todo mundo praticando, né? Enfim, o que está dando errado que os impulsos seguem, né? Assim, eu nem vou perguntar quais são, né? Vamos deixar assim, né? Que impulso é impulso, né? Fazer o quê, né? Mas, então, esse é um bom ponto, assim, né? É um bom ponto. Mas essa abordagem, por exemplo, de fazer o melhor, não fazer o pior, né? Essa é uma boa abordagem. Mas é uma abordagem introdutória, ela não vai resolver, né? Ela não vai resolver. Mas ela ajuda bastante. Eu acredito que é uma abordagem crucial, assim, porque se a gente não só não pratica, como ainda faz qualquer coisa, né? Aquilo dá uma confusão rápida, né? Então, algumas pessoas ouvem ensinamentos mais adiante como esse, que, por exemplo, que eu começo a falar aqui, né? Que, enfim, isso é uma prática introdutória, a pessoa diz, bom, eu sou graduado, eu sou outra prática, eu não olho isso. Aquilo dá uma confusão, assim, né? É bonito de ver, né? Quando a pessoa, enfim, ela começa a perseverar no quadro de 240 itens. Eu hoje, quando olho assim, a situação política, me parece que está todo mundo no quadro de 240 itens, assim, puxaram uma bandeira, botaram o nome de um partido e vão em frente. Partido dos 240 itens, é uma coisa assim, né? Qual é o seu programa? Nós temos 240 itens num programa. Digo, pá, isso é um bom programa, né? Assim. Então a gente parece que a não virtude ela se torna o ponto, né? Isso não é interessante, é como se a pessoa não entendesse o karma. O karma, ele também não é um ensinamento para iluminação, né? Ele é um ensinamento que vai nos permitir constituir uma base a partir do qual nós vamos adiante. Então é importante entender isso. Se a gente se comportar de um certo jeito, tem uma causalidade. Só que esse ensinamento sobre a causalidade, ele é um ensinamento introdutório, porque o ensinamento mesmo é da não causalidade. É assim. Então mais adiante a gente vai ouvir um ensinamento secreto. Olha, aquela coisa de causalidade, a coisa é não causalidade. Sim, por isso que eu não tinha entendido a causalidade. Não, mas a não causalidade é a vacuidade, entende? Porque aquilo está tudo arrumado, tudo certinho, mas a gente não precisa obedecer, porque aquilo é uma coisa construída. Então vamos supor, a pessoa torce por um time. Isso seria digamos, um dos referenciais. Aí a pessoa tem um comportamento causal ali dentro, tem uma causalidade das coisas, assim, ela olha aquilo tudo dentro de uma causalidade. E ela também vai dizer, bom, eu estou triste por isso, estou feliz por aquilo, aí as energias, tudo se explica, tudo arrumado. Por exemplo, se em vez de eu ter raiva dos adversários, eu tiver compaixão, recitar Metabhavana deles, isso é uma boa coisa, entende? Então melhora a minha experiência, né? Aí quando meu time perde, eles também não vão me incomodar tanto, assim, né? Então eu vejo que é melhor. Mas quanto mais eu incomodo eles quando o time deles perde ou quando o meu time ganha, maior o karma para quando aquilo virar, entende? Aí é fácil de entender isso, né? Se eu tratar alguém de uma forma adequada quando a pessoa está mal, isso é uma boa coisa. Se eu tratar de uma forma adequada quando ela está bem, também é uma boa coisa, né? Se eu puder socorrê-la quando ninguém acredita nela, puder lá ajudá-la, isso é uma boa coisa. Se eu não tiver nenhuma esperança de resposta, de nenhum retorno, ainda assim eu ajudar, isso é uma boa coisa. Aí a pessoa não tem nenhuma esperança, um dia a pessoa também não está mal, aí curiosamente outras pessoas ajudam, tem uma condição que karmicamente é favorável, né? Então isso é esse raciocínio, né? Então, karma e mérito é super importante. Então, vamos pensar assim, a base de terra pura, ela está ligada a karma e mérito, né? Se a gente não entender isso, hoje eu tenho refinado essa questão. Por quê? Porque a gente está numa situação muito difícil, né? Então, eu tenho trazido essa noção, por exemplo, que não basta que nós individualmente a gente restrinja as ações agressivas e evite as ações
evite as ações agressivas e promova as ações positivas. Não basta individualmente, porque a gente está num tecido social que mesmo que a gente tente fazer as coisas direito, nós temos impacto sobre a natureza, nós estamos destruindo o mar, estamos destruindo tudo, pela forma como socialmente nós estamos vivendo. Então não é suficiente, nós vamos ter que construir um outro tecido social que não cause esse impacto. Mas isso é ainda no âmbito das ações, e do karma, e da retribuição kármica, dos méritos. Então não basta que a gente faça ações individuais meritórias, é insuficiente, porque nós precisamos fazer isso em tecido social. Nosso tecido social tem que gerar méritos e não gerar karma. Isso tudo é a abordagem da estrutura do karma, propriamente, né? Mas aí vem a pergunta, né? Então, se eu estou tentando fazer alguma coisa nessa direção, como é que brotam os impulsos dos vários tipos, né? Então, esses impulsos brotam porque nós temos uma mente livre. Essa nossa mente, quando ela olha para as coisas, ela olha e pode vê-las tanto no reino dos deuses, como semideuses, no reino humano, dos animais, no reino dos seres famintos ou nos infernos. Nós podemos olhar isso, né? Quando nós estamos operando com uma estrutura mais estreita da mente, quando a gente olha num reino, a gente só vê aquilo. Ou quando olha dentro de uma bolha de um reino, a gente só vê aquilo e considera que os outros estão mais ou menos equivocados. Nós estamos olhando de uma forma específica, né? E ali dentro, porque nós reconhecemos o mundo de um certo jeito, que é a nossa bolha, o impulso natural é um certo impulso, entende? Mas como a nossa mente é livre, nós temos uma mente búdica, ela pode se deslocar dos vários lugares. Então, no momento que a gente estiver numa outra bolha, ali dentro brotam os impulsos correspondentes àquilo. Então, para nós não é um problema que brote os impulsos. Se não brotar, nós estamos com algum problema. Porque isso seria uma coisa equivocada, entende? Não brotar. Mas nós simplesmente seguirmos porque brotou, isso é um equívoco. Então a gente não deveria nem ter um sentimento de culpa, nem desgosto porque brota, isso é uma inteligência, mas a gente pode olhar dentro de uma perspectiva ampla e raciocinar se aquilo faz sentido a gente seguir ou não. Aí brota uma sabedoria. Essa sabedoria, quando a gente olha isso dentro de uma visão ampla, essa sabedoria natural, e ela conduz a energia também dentro disso. Isso é o que nos salva. Esse é o processo, entende? No início, nós temos bolhas, que são as bolhas onde nós vivemos. Com o tempo, nós vamos ampliando isso. Daqui a pouco, nós podemos olhar isso de forma mais ampla. Podemos olhar uma diversidade de bolhas. E pode ser que a gente tome refúgio nesse lugar mais amplo, a partir do qual a gente não precisa entrar nas várias bolhas, tem um discernimento, né? E isso nós vamos andando até que nós vamos localizar a mandala natural, que é a mandala de contusão, onde então tem uma natural liberdade da energia. Então o impulso é um movimento da energia que é uma inteligência não discursiva. Então acho que talvez bem, tudo que você está falando e também estou absorvendo, talvez o ponto não seja negar a energia que brota, mas sim tentar... Isso. O que você faz com aquilo que brota, né? Talvez esse seja o ponto, né? Pode ser isso, mas pode ser também assim, uau, eu me colocando como torcedor desse time, eu tenho vontade de pegar o pescoço do outro e torcer. Que bonito isso, que interessante surgir essa opção assim tão clara, né? Assim, agora, diz, eu entendo, eu sou um praticante e tenho esse impulso, imagina, o mundo está perdido. A gente entende, não, assim é que as pessoas entram nas coisas, e tu não é mais capaz de criticar alguém, porque na verdade a pessoa está seguindo uma inteligência não discursiva que move a energia dela e faz ela fazer as coisas, né? Mas, de fato, aí a gente reza, matababa, para que a pessoa consiga ampliar a bolha, olhar de uma forma um pouco mais ampla, né? Esse é o ponto, assim. Se a gente rejeitar aquilo que aparece dentro de nós, nós vamos terminar classificando as pessoas e rejeitando grupos de pessoas. Eu acho isso um ponto super delicado, né?
super delicado, porque nós estamos vindo dentro. A nossa cultura é uma cultura, vamos dizer assim, a base da nossa cultura é o Antigo Testamento. Isso está impregnado na cultura vigente. A base do Antigo Testamento ela está ligada a bem e mal, pessoal, de uma forma muito, assim, super definida. E, por exemplo, a noção de Jeová é uma noção de... É o que... Outro dia eu vi essa expressão. Ele é Deus de um povo. E se vocês olham o Antigo Testamento, ele é Deus dos judeus. É simples. Então, ele, na guerra, ele vai privilegiar os judeus em detrimento dos outros, né? Então, ele é Deus de um povo. Ele é um tipo de inteligência, assim, operando numa certa perspectiva. Então, essa noção de bem e mal, ela impregna nós. Então, nós somos obrigados a escolher alguma coisa, e quando a gente escolhe, nós estamos rejeitando um número grande de pessoas, ou comportamento, né, num nível sutil, se torna isso, né? Mas na visão budista, aliás, antes de entrar nisso, aí, se o movimento ecológico, por exemplo, ou movimentos sociais, entram nessa perspectiva, e eles entram, né? Aí o que acontece? Vamos tomar o movimento ecológico, né? Ele vai eleger inimigos. Quando ele elege inimigos, ele fica muito frágil, porque fica difícil de fazer alianças, de fazer as transformações, né? Recentemente nós estávamos numa reunião de rede, assim, a gente está trabalhando assim, né, com muitas diferentes organizações. Aí tinha o pessoal da Emater dizendo, eu achei aquilo muito interessante, porque nós estamos organizando agora uma feira verde, né? A nossa ideia é fazer uma coisa assim, Fórum Social Ecológico Mundial. A gente não quer deixar assim, né? Eu não diria galáctico por enquanto, né? É só mundial, assim, né? Mas a gente nem fala nada, como vocês estão vendo, eu estou falando aqui em petit comité, assim, só para nós aqui, assim, né? Então a gente está organizando uma coisa menor esse ano, pensando que em junho do ano que vem nós vamos fazer uma coisa grande, né? Mas quando a gente está olhando assim, aí eu vi o pessoal da Emater dizendo, nós vamos fazer uma feira agroecológica, produtos agroecológicos todos, né? Aqui está convidado aqui no caso, né? E nós vamos fazer isso. Mas e aí? E os outros? Porque quando a gente pensa agroecologia, e os outros, como é que faz? Diz, não, nós vamos fazer assim, portão de entrada, aqui alimentos sem veneno, aqui alimentos com veneno. Essa foi a piada, né? Aí não dá, né? A gente não pode fazer isso, né? Mas eles trouxeram uma questão que não está resolvida para nós, que é, nós temos que fazer uma festa para todo mundo. Por quê? Todos os seres têm a natureza búdica, entende? Como é que eles trouxeram praticamente isso? Eles disseram, não, nós temos um programa de treinamento para aqueles que querem passar da agricultura convencional para a agricultura agroecológica. Eles são do bem, só que eles não estão conseguindo fazer, né? Do mal são só os outros que não estão querendo, né? Aí nós olhamos os outros, a gente diz, não, eles nos interessam também. Hoje eles não querem, mas amanhã eles querem. E tem muitos deles que não estão fazendo a transição, mas eles querem, na verdade. Eles só não sabem como acessar, como fazer. É assim. Então é isso. Então cabe todo mundo, entende? Aí como que a gente vai fazer na nossa feira? Nós vamos fazer essa grande festa, mas nós vamos ter um fórum. No fórum estão todos convidados. Nós vamos discutir as ideias, analisar, pensar como é que a gente faz, como é que não faz. É todo mundo igual. Só que a feira é uma feira particular, é só para produtos agroecológicos, no caso, assim, né? É isso. Então a gente está meio que resolvendo desse modo, né? Mas essa é uma questão. Depois eu fui desdobrando isso, eu me dei conta que o movimento ecológico tem que operar dentro da noção de cultura de paz. A gente começa com cultura de paz, né? Por quê? Porque a cultura de paz é, na verdade, na linguagem convencional, aquilo que nós estamos chamando de terra pura, né? Então a gente precisa de uma base que é terra pura. A cultura de paz, tu diz cultura de paz, tá, todo mundo em paz. Assim, tu não sabe muito bem, né? Mas terra pura a gente sabe como é que funciona, né? Então nós estamos falando de terra pura.
Mas numa linguagem ampla é cultura de paz. Cultura de paz é assim, é paz para todos. Para a natureza, para os rios, para o mar, para os seres todos, para todo mundo. Todo mundo tem a ganhar na cultura de paz. E dentro disso vem o movimento ecológico. Então o movimento ecológico ele não está contra alguém. Ele está querendo que todos venham para a cultura de paz. Porque a cultura de paz é muito melhor. Então o nosso trabalho é como mostrar cada segmento como para eles é melhor a terra pura do que o lugar onde eles estão ocupando dentro do samsara. Aqueles ali não são bons lugares. Aquele lugar dentro do samsara não é muito bom. Não importa se ele está ganhando, aquilo é um problema. Numa linguagem assim mais direta, né? Não importa qual a categoria, qual a classe e a qualidade do serviço que a pessoa está recebendo dentro do Titanic, entende? É melhor que não seja o Titanic, né? É melhor que seja uma coisa que está andando direito. Essa que é a questão. E as pessoas elas ficam disputando o lugar dentro do Titanic. Então a linguagem nossa é simples. Você está dentro do Titanic disputando o lugar. É assim. Não é o caso. Isso aí vai afundar, com certeza. Ou seja, nós precisamos de um outro rumo. Esse outro rumo é a cultura de paz, enfim. Mas ela é para todos, né? Para todo mundo que está ali dentro. Eu acho interessante essa questão do impulso, porque ela introduz a noção da inteligência não discursiva, né? Porque a gente tem uma inteligência discursiva, mas tem uma danada de uma inteligência não discursiva que não escuta as palavras, ela simplesmente vai andando, né? Então, isso é bonito de ver, porque é um outro tipo de funcionamento da mente. Então, a gente precisa clarificar esse funcionamento da mente, que é o aspecto da energia, né? Então, aí com o tempo nós vamos descobrir que, por exemplo, a biosfera inteira tem uma única língua, que é a energia. Nós nos dividimos dentro da linguagem discursiva em muitas diferentes línguas. Mas ainda que a gente se divida em diferentes línguas, a língua do movimento da energia é o mesmo. Por isso que os cachorros nos entendem, nós entendemos cachorro, né? E as palavras são uma coisa posterior. Assim. Essa parte do funcionamento a partir da energia é crucial, assim, porque é a linguagem de máquina do samsara. A linguagem básica do samsara é energia. E aí nós precisamos contemplar o funcionamento da origem dependente, criando os processos a partir da energia. Então vocês vejam, os seres todos do samsara operam com essas categorias todas. Eles operam com o corpo, tem a contato, a partir dos olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Né? Tem o gostar ou não gostar, tem os Vedanas. Só que nada disso é discursivo. O olho não é discursivo, o contato não é discursivo, a gente olha, vê. A sensação de gostar ou não gostar não é discursiva. O querer o que a gente gosta e não querer o que a gente não gosta não é discursivo. Aí o acúmulo de objetos ou situações a partir do gostar e rejeitar ou não gostar não é discursivo. A sensação de existência não é discursiva. A nossa ação no mundo não é discursiva. As frustrações não são discursivas. A morte não é discursiva. Aquilo tudo vai até o fim. Eu não preciso do processo discursivo. Os seres todos, cachorros vivem, gatos vivem, os seres todos vivem. Eles operam isso de modo não discursivo. As plantas também, tudo funciona desse modo. Assim. Tem uma magia do magnetismo da energia funcionando. Assim. Aí quando os seres humanos surgem, criam uma língua, começam a analisar isso pedaço por pedaço, aquilo também não tem muita força, é um aspecto limitado. Assim, né? Isso faz parte do nosso retiro, a gente vai trabalhar esse ponto da energia também. Então está bem, se aparece energia, está bem, nós estamos vivos, estamos andando. A solução é sempre ampliar, né? Porque o nosso problema é sempre a vidya. Então nós estamos sempre ampliando. Quando a gente amplia, aí aquilo perde a força. A gente não consegue lidar diretamente com a energia. Bom, agora eu vou conter. Vai contendo que vai ficar com dor no rim, vai ficar com problema do fígado, vai ter uma coisa que tu não sabe de onde. Se tu seguir também faz mal, se tu conter também faz mal. Assim.
Tem 2 perguntas aqui já. Pensei que ia ser moleza hoje. Vocês estão com uma cara ótima, assim. Tá todo mundo bem, assim. Fico feliz de ver a sanga, né? Boa noite. Está funcionando o microfone aí? Agora está melhor? O meu nome é Juscelia, eu sou de Curitiba. Vamos dizer assim, sou recente nos ensinamentos do budismo. E quero agradecer os seus ensinamentos e a generosidade com que o senhor compartilha isso com a gente. Isso é minha alegria, né? Só isso. Assim. Obrigado. Oi, Lama, boa noite. Lama, ainda sobre energia, no texto A Dissolução da Identidade, Lama, então... Você é de que cidade mesmo? Isso é uma pergunta difícil, né? Via mão, com certeza, caminho do meio. Só não sou gremista. Então, inicia ali com mudra, né? E aí, aí como inicia o mudra? Para os sanskaras, né? Marcas mentais. É a partir desse lugar que inicia o mudra, e aí desenrola, né? A identidade, a paisagem, toda a história. Assim, né? Eu não entendi a pergunta. Se o mudra ele surge pelas marcas mentais. Se o Buda ou mudra? É um mudra. 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 Surge pelas marcas mentais, né? Isso. Esse é um ponto interessante, assim, sabe? Porque essa é uma linguagem, né? Eu usei algumas vezes essa linguagem. Eu acho ela interessante, assim, né? É como, por exemplo, a gente tem um tipo de problema, vamos supor, né? A pessoa tem um tipo de problema recorrente, que ela não localiza aquilo como problema recorrente. Aquilo no início a pessoa nem localiza como uma característica. Ela acha, bom, isso é assim, é normal, ela nem vê, ela nem diz isso é assim, ela simplesmente se comporta. Aí, com o tempo, ela pode localizar, eu acho que tem alguma tendência recorrente de alguma coisa, né? Assim, né? Aí, passa um tempo, a pessoa pode dizer, realmente, aí tem alguma coisa que eu não estou localizando, né? Então, houve uma época que... Tá certo, a gente pode usar essa linguagem como uma linguagem que aponta uma estrutura kármica. Aí eu tenho uma estrutura kármica. Aí tem uma linguagem que a gente pode usar, que é como se tivesse um mudra em algum lugar, que então produz o movimento da energia sempre do mesmo jeito em algum lugar. Assim, né? Então, por vezes, eu usei essa linguagem, né? Por outro lado, os mudras, eles são usados também na prática, né? Que um mudra conhecido é esse assim, né? A pessoa fala alguma coisa com esse mudra, assim. Aí nada daquilo está valendo, assim, né? É assim, né? Esse é um jeito, assim, né? Então, aí vocês entendem, né? Assim, ou a pessoa
Então, amarra uma coisa no dedo. Aquilo não é propriamente um mudra, mas é mais ou menos isso, né? Eu não quero esquecer tal coisa, a pessoa está lá. Então, para eu não esquecer, eu deixo o dedo assim, amarrado com uma cordinha. Então, ela fica com alguma coisa que é um referencial que ela não quer perder, né? Então, nós podemos usar isso como prática também. Então, a pessoa adota uma posição de corpo específica, ou de mão, que significa uma posição de mente. Para ela poder manter aquela posição de mão, ela não tem como manter a posição de mão se ela não tiver uma posição de mente querendo manter aquela posição de mão, senão a mão não fica, né? Vocês experimentem adotar uma posição de mão, aí vem alguém e começa a conversar alguma coisa com vocês, e daqui a pouco vocês estão também alterando a posição do corpo, né? Aí a pessoa não altera. Ela mantém aquilo sempre assim. E com isso, é como se fosse uma chave explícita, externa, para manter uma posição de mente. Os tibetanos também usam não apenas mudras, mas eles usam visualizações. Então, por exemplo, tu visualiza Manjushri sobre o teu ombro direito ou ombro esquerdo ou no topo da cabeça. Amarelo, com uma espada. Aí tudo que tu falava vai ser Om Gate Gate Paragate Parasangate Bhajus. As pessoas perguntam a vocês Om Gate Gate Paragate Parasangate. Mas você está um pouco estranho. Om Gate Gate Paragate. Porque a pessoa... Eu estou aqui brincando, né? Mas a pessoa quando falar, ela fala desde a noção da vacuidade. Ela não perde a noção da vacuidade, da ausência de identidade. Ela não perde aquilo, ela fala ali dentro. Porque ela está visualizando que não é ela que está falando, é Manjushri, né? Esse é um ponto interessante, assim. Porque, por exemplo, vocês também podem investigar, que é uma linha que não se usa muito assim, né, de investigação, mas eu acho uma linha interessante, que é, vocês pensarem, mas que voz é essa que vos fala? E de onde é que vem essa voz que está falando? Essa é uma boa pergunta, né? De onde é que vem esse fluxo mental que está percorrendo cada um por dentro? De onde é que vem isso? E por que ele muda? Como é que é isso? Então a gente vai descobrindo que ele se origina de referenciais. Que aqui no fim a gente vai dizer de bolhas, ou de mandalas. E essa bolha ou mandala, ou esse referencial que a gente quer, a gente pode amarrar ele pelo mudra. Mas aí se usa esse mudra, ele pode ser no aspecto grosseiro, no aspecto sutil. O aspecto secreto não tem mudra. O aspecto secreto, o mudra é o espaço básico. Não tem nada condicionado. Mas existem as inteligências condicionadas. As inteligências condicionadas, elas podem ser chamadas de mudras, desde que elas estão fixadas e a gente não está vendo elas. Esses são mudras, né? Isso é usado assim. Isso também, por exemplo, os sortilégios, eles são as bendições ou maldições, elas são enganchar o outro com um mudra que ele não veja. Eu não quero aqui dar um ensinamento nesse nível para vocês, né? Mas escapou. É assim, esse é o processo, entende? Aí se passa alguém por vocês, para e dá uma piscada assim longa. Pronto. Mudra. Aí vocês dizem, aí vocês vão lá. Contra mudra. Aí diz, rompe. Pronto, aquilo tá liberado. Bobeou, pronto. Aí tem alguma coisa atolar atrás, a pessoa passa não sei quantos anos, né, estatisticamente, presa àquele mudra. Depois aquele mudra desaparece. Assim. Aí é outra tragédia. É assim o funcionamento. E nós nos prendemos, por exemplo. Pode ser que na juventude, no início da juventude, ou na infância, ou na etapa final da infância, a gente encontrou alguém brilhante que apontou uma certa coisa e nós, sim! Aí a gente passa o resto da vida procurando aquilo. Porque a gente ficou com alguma impressão lá atrás, que era um mudra, que localiza. Aí os pajés, as tradições indígenas, vamos dizer assim, os mestres
das tradições dos povos da Terra, né, os xamânicos, eles têm essa linguagem também. Eles sonham e localizam isso e vão lá e dissolvem. No meio do sonho. Eles sonham a situação da outra pessoa, que aqui para nós significaria assim, utilizar a sabedoria do espelho, né? Então, pela sabedoria do espelho, nós vamos lá no outro, localizamos onde é que está aquela estrutura, o que aconteceu, a gente diz, não, com certeza aconteceu tal coisa. Por que a gente tem essa capacidade de usar a sabedoria do espelho? Porque a mente do outro não é a mente do outro. É a mente búdica operando sobre referenciais. Então a gente vai vendo os referenciais que estão operando com o outro, a gente vai chegando no lugar onde o outro está. E ali está a marca mental, aquela. A partir daquilo nós podemos dissolver aquela marca, aquilo se dissolve também. Assim. Não sei se a pergunta dizia um pouco a respeito disso. Era isso? Tá. Oi, Lama, tudo bem? Tudo bem. Então, eu estava tentando formular essa pergunta aqui desde o começo. Eu não sei se eu vou conseguir ser clara, porque ainda para mim é um momento que não tem clareza para mim em relação a isso. Mas, assim, eu sinto frequentemente que eu melhorei bastante nessa questão de conseguir... É como se eu conseguisse ter uma mente que acompanha a mente, assim, cotidianamente. Sim. Assim, uma mente que está voltada para antes da ação, até inclusive com a energia, assim, você já conseguir ter a consciência de que não sempre, mas com muito mais frequência já até cuidar de não entrar na energia, automatismo de energia de outras pessoas ou em estados mentais de outras pessoas, assim. Eu tenho percebido que eu tenho cada vez mais conseguido isso. Só que é engraçado porque tem um ponto que às vezes parece que a gente precisa de um propósito, assim. Então, tem momentos que eu acabo me engajando em situações kármicas, mesmo de forma consciente, como se eu estivesse parada, entendeu? Como se eu estivesse num estado que está nada acontecendo, assim. E isso ainda é incômodo, sabe? E aí, assim, mesmo que conscientemente, às vezes eu vejo que eu me redireciono para um estado kármico, assim, para lidar com alguma situação kármica, até por um tempo, às vezes, por essa sensação de que eu estou, assim, que nada está acontecendo, sabe? Que não tem importância quando tu diz nada está acontecendo, é que não, ou uma sensação de que se tu não fizer isso, tu está num lugar que nada está acontecendo. É isso, um lugar que parece um niilismo, assim, não sei isso, entendeu? Entendo, entendi. E aí, daí com essa sensação de assim, de que um niilismo, assim, nada está acontecendo aqui, parece que tem que acontecer alguma coisa, assim, eu tenho que redirecionar a minha energia. Então, assim, às vezes eu estou percebendo que eu estou entrando, mas muito mais por essa questão de que parece que tem que ter um propósito, que alguma coisa tem que tem que acontecer, por mais que eu saiba que não, entendeu? Eu não sei sair desse estado eu não sei repousar nesse estado de nada está acontecendo, assim. Sim. Bom, a pergunta eu não sei bem qual seja, mas... Então, por isso que não é exatamente uma pergunta, mas eu queria saber qual é o ponto no caminho, assim, o que eu poderia melhorar para como lidar com esse ponto, assim. Sim. Eu acho interessante isso, assim. Por exemplo, nesse livro de Dzogchen, da Sua Santidade Dalai Lama, o último capítulo dele é sobre compaixão. Eu acho interessante isso, sabe? Porque, na verdade, é um diálogo entre o Mahayana e o Dzogchen. No Dzogchen, o aspecto último é a não-dualidade, né? A não-dualidade vai nos deixar numa condição interessante, assim, ou seja, nós desenvolvemos um tipo de visão que é capaz de penetrar a multiplicidade das realidades. Então, isso é maravilhoso, assim, né? Por outro lado, eu vejo isso como se fosse o final do bloco 2, de fato.
É como se a gente precisasse do bloco 3 e 4. Então, o bloco 3 é assim, a partir dessa condição livre da mente, nós podemos manifestar 5 sabedorias. Eu acho extraordinário, por exemplo, que Kuntuzampo, ele está lá naquele vazio tudo resolvido, né? E não é que ele resolve inventar 5 sabedorias. Isso para não querer denegrir, dizer que ele inventa o samsara inteiro, né? Que na verdade, quem é o responsável pelo samsara? Kuntuzampo, né? Assim, né? Não tem outra base, não tem outra manifestação do samsara que não seja originada de Kuntuzampo. O samsara é a mente do Buda. Ele não é assim, existe o samsara e a mente do Buda. Não, o samsara é a mente do Buda. A substância do samsara é a mente do Buda, as aparências do samsara são a mente do Buda. Então isso é uma coisa muito extraordinária, né? Então esse ponto, ele absolve o samsara também, né? Então a gente, quando vai olhar a partir do Dzogchen, tem um perdão das aparências, então não tem um engano mesmo. Então se nós nos movimentamos com a energia, movimentamos dentro dos aspectos cognitivos, se a gente tiver lucidez do que é aquilo, nós temos um sorriso enquanto esse movimento se dá, assim, né? Então não tem um obstáculo verdadeiro dentro disso, né? E também não tem nem vida nem morte, tem vida apenas, mas não a vida dual que se relaciona com a morte, né? A vida e a morte são a vida. Então, dentro da vida tem vida, dentro da morte tem vida. Não há essa separação, né, de fato, assim. Então, por exemplo, esse lugar onde nós vivemos é um lugar super interessante. Não é a ausência da forma, ou a ausência da conexão, a ausência do movimento dentro do samsara que vai ser a purificação do samsara. O samsara em si mesmo, ele se purifica na forma como ele tem, como ele está. Isso também é Dzogchen, né? Mas quando a gente vai olhando isso desse modo, é inevitável a compaixão. Então a compaixão é que vai fazer Kuntuzampo gerar, o Samantabhadra gerar as 5 sabedorias búdicas, e delas as 4 qualidades incomensuráveis, 6 perfeições. Aí dos 5 Budas, aí tem Amitabha, de Amitabha, Chenrezig. Então a mente de Chenrezig é a mente do Mahayana, é a mente que se interessa pelos seres, né? Então a diferença do Mahayana, de tomar o Mahayana no início, tomar no final, por exemplo, a pessoa pode seguir o caminho Mahayana, desembocar no Dzogchen, e quando ela termina o Dzogchen, ela volta ao Mahayana. Ou seja, ali de dentro, reconhecendo a dor como ilusória e evitável, ali brota o Mahayana, brota a completitude do Mahayana, né? Do interesse pelos outros seres, assim, que enfim não são outros seres, é a própria natureza búdica. Então esse é um fenômeno extraordinário, assim, muito incrível, né? Mas disso brotam as várias inteligências protetoras dos seres que sofrem, ainda que os seres que sofrem sejam manifestações da natureza búdica, eles não têm uma existência individual verdadeira, né? Ainda assim surge a mente que produz o bloco 3, que é o conjunto de inteligências protetoras. As 4 qualidades comensuráveis, 6 perfeições, 5 sabedorias, 4 formas de ação no mundo. Assim, né? E, naturalmente, aí vem os ensinamentos também, as 4 nobres verdades, o nobre caminho de 8 passos, e a vastidão dos ensinamentos dos Budas e dos mestres, né? Agora a gente pensa, bom, aí concluiu. Não concluiu. Por quê? Porque aí vem o Nirmanakaya em meio ao mundo, que é o bloco 4. Ou seja, como que com esse tipo de visão nós podemos efetivamente trazer benefício, não apenas acessando as sabedorias e as inteligências, mas colocando em marcha em meio ao mundo, né? Aí do bloco 4 nós voltamos para o bloco -1, 0, 1, 2, 3. A gente volta. Então nós estamos fazendo sempre essa volta, né? Então o mundo, ele é muito interessante. Ele é muito encantador, né? A gente pode olhar desse modo, né? A gente não precisa olhar o samsara como um peso. A gente começa a olhar o samsara como uma manifestação luminosa, lúdica, que em constante transformação. É algo vivo, assim. E os momentos, eles não se repetem. Para o bem ou para o mal. Não se repetem, né? Por exemplo, o Dharma do tempo do Buda é o Dharma das bolhas de realidade daquele tempo, né?
Maravilhoso isso, eu acho completamente maravilhoso. Só que o desafio agora é um desafio dentro de outras bolhas, de outras circunstâncias, né? Então o Dharma, ele é a elucidação da mente de cada tempo. Agora a nossa mente está operando de jeito diferente, a mente do Sansara está operando de forma diferente, a elucidação é uma outra, ainda que a base de tudo seja a mesma. Então, para mim, às vezes me dá um pouquinho de dor assim, isso, né? Porque eu gostaria de que a gente tivesse com o Dharma do passado, assim. Mas eu acho uma tarefa muito grande o Dharma do presente. Por outro lado, eu também acho super lindo o surgimento do Dharma de outras formas de operar a mente, né? Eu acho isso maravilhoso. É o que nós estamos inevitavelmente demandados a fazer, né? Se a gente tem êxito ou não é um outro assunto, né? Mas é o nosso trabalho, assim. Então, a confusão que brotar na nossa mente, os impulsos, os cenários, tudo isso é substância. Isso está vivo. Então, essa é a nossa prática, assim, ter lucidez frente a isso, né? Eu acho que eu vou indo antes que venha outra pergunta, porque a coisa hoje está de um jeito. A pessoa não está praticando, né? Fazer o quê? Boa noite, Lama. Aqui. Uma pergunta que eu acho que é similar com o que ela perguntou, mas assim, quando o senhor fala da ampliação da consciência, né? Uhum. E isso uma maneira de reduzir a produção do karma negativo. Sim. No meio social, vamos dizer. Uhum. Me parece que essa ampliação da consciência, ao mesmo tempo, em determinado momento, traz um desafio de como lidar com tudo isso, né? Que Sim. E num nível individual, perceber se a gente está reproduzindo ou se colocando em algum dos 6 reinos. Uhum. Essa percepção e essa dimensão de ampliação da consciência, o que fazer no momento onde a gente percebe que isso gera hesitação diante dos fluxos e do processo do mundo, da estrutura kármica social, digamos assim, onde a gente fica, existe um desafio muito grande do Dharma hoje, onde a gente pode se encontrar nesse lugar de impotência, digamos assim, de olhar para tudo isso, mesmo que a gente entenda muito dos mecanismos de como tudo isso está acontecendo, mas não sei como agir nesse meio de uma maneira que vá produzir benefício para o maior número possível de seres, de acordo com essa amplitude de consciência, de percepção de tudo isso. Como lidar com essa situação aí? Essa também é uma pergunta super profunda, né? Porque ela vai trabalhar agora com o tecido social, né? Como fazer isso, como ajudar os outros seres dentro dessa visão. Eu acho que o processo todo, ele é baseado na mudança da bolha, na ampliação da bolha. Essencialmente isso. Essa é uma discussão interessante, assim. Agora, numa dos encontros de fórum que nós estávamos lá, eu estava propondo isso. A gente precisa dar voz para todo mundo, para os que não pensam como nós. Porque quando eles falam, tudo se elucida na mente deles também. E os outros também ouvem eles, entendem. Então, nós socialmente começamos a nos compreender nos lugares onde nós estamos. Quando essa conversa pode acontecer onde diferentes visões são oferecidas, isso já nos retira da bolha. Eu lembro do Valmir Cardoso, que criou a Sociedade Brasileira de Astronomia, de ensino de astronomia. Ele era convidado pela Fundação Perópolis, que eu também tive próximo assim uma época, e enquanto eles estavam com um programa de educação, né, e ele ajudava trazendo a visão astronômica, né.
E ele, certa vez, ele me falou que foi convidado também para falar para agricultores que estavam trabalhando com agrotóxicos, né? Falar para esses agricultores e ajudá-los a fazer essa transição de visão. E o que ele fazia era simplesmente colocar a atividade agrícola dentro da região, dentro do mundo, e o mundo dentro do sistema, a Terra dentro do sistema solar, e o sistema solar dentro da galáxia. Aquilo, ele dava essa visão ampla, de tal maneira que as pessoas viam o milagre da vida e aquilo tudo acontecendo. Então ele essencialmente ampliava a bolha da pessoa. Ele também levava um planetário inflável, uma bolha, literalmente. Uma coisa, tinha um ventilador lá, soprava aquela coisa, crescia. Ele tinha uma coisa que projetava as estrelas. Se aquilo era estrela ou não, já não sei. Não, aquilo era assim. A gente tinha que entrar, tipo um iglu, sabe? A gente entrava gatinhando assim, deitava lá, e aí tinha o céu. Aí ele ia falando sobre as várias coisas, como uma sessão de planetário, assim, né? Então aquilo é muito interessante, porque nos coloca numa outra realidade, né? Nos coloca num outro mundo, assim. E dentro dessa visão de outro mundo é que então vinha os ensinamentos sobre a questão da agricultura, a importância da gente proteger a vida, o aspecto milagroso da vida, assim, né? Eu acho que o nosso papel é esse, é ampliar a bolha. Ninguém fora. Terra pura é o fim das bolhas, ou é uma bolha golden, né? É assim, um lugar, enfim, a terra prometida, assim, né? Então nós podemos olhar, se a gente melhorar nossas relações, melhorar tudo e fizer coisas melhores para os outros seres, todos ficam bem e a gente pode viver muito melhor no meio disso, assim, né? Então eu acho super interessante. Eu acho que a única solução que a gente consegue entender é esse aspecto da bolha, né? Ampliar a bolha em direção às mandalas, às terras puras mandalas, o aspecto primordial, o aspecto de contusão, assim, a gente vai reconhecendo isso. Aí nós podemos nos mover nas coisas pequenas, mas dentro disso. Se a gente também pensar o que é evolução espiritual é ampliar a bolha e passar para as terras puras e mandalas. Isso é evolução espiritual, esse é o caminho. E ali dentro nós meditamos, nós fazemos várias coisas, mas aquilo que nós estamos fazendo não é o processo mesmo, o processo é a ampliação da visão. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, quando sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação, trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres,
rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Gamrirawe korvei jinkansun pendan dewa Rezin wan tenzin jatsoe jape kyauche bardu tengerchi Gamrirawe korvei jinkansun pendan dewa Juene cherezin wan tenzin jatsoe jape kyauche Tengerchi Ganrirawe Korve Jinkansan Pendandoa Necherezin Wan Tenzin Jatsove Jape Kyoche Bardo Tengerchi Chime Kunye Pema Zambawa Sonrab Jankin Se No Pai Garkyu Wanchu Traki Trupe Kukutse Zentrin Tarchin Sho Chive Kunye Pema Zambawa Sasson Rabjankin Seno Pai Wancho Traki Trupe Kurkutse Tenjin Zentrin Tarchin Sho Chive Kunye Pema Zambawa Rabjankin Seno Pai Garkyo Wancho Traki Trupe Kurkutse Zentrin Tarchin Sho King Lom Chosun Ring Lom Che Zalin Sasson Chapar Pel Dragyu Chosun Deng Midra do Sun Gelencho. Boa noite.